Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Vamos chegando com aquele conteúdo quente direto dos Estados Unidos, onde o Flamengo segue firme na disputa do Super Mundial de Clubes. Hoje é terça-feira, dia de Mengão em campo, e como sempre estou aqui para trazer tudo o que você precisa saber sobre o nosso querido rubro-negro. Já adianto, tem muita notícia, tem movimentação no elenco, tem jogo importante, tem saída de jogador e claro, tem aquele clima de expectativa no ar. Antes de mais nada, é bom reforçar o que está rolando por aqui. O Flamengo já garantiu a primeira colocação do grupo na fase de classificação do torneio. Isso mesmo, independentemente do resultado do jogo de hoje contra o Los Angeles FC, o Mengão já tem sua vaga assegurada para a próxima fase, as oitavas de final. O confronto acontece às 10 da noite no horário de Brasília, 9 da noite aqui nos Estados Unidos. E como o Flamengo já está classificado, o técnico Felipe Luiz vai aproveitar esse duelo para rodar o elenco, testar algumas formações e, claro, dar minutos para jogadores que ainda não tiveram tanto espaço. Felipe Luiz inclusive participou de uma coletiva de imprensa ontem no estádio e deixou claro que esse jogo contra o Los Angeles FC é uma grande oportunidade para ele observar o grupo de uma forma mais ampla. Ele falou que é fundamental dar chances para todos os jogadores sentirem o clima de uma competição internacional como essa. Afinal de contas, o torneio é curto, o calendário é apertado e o Flamengo precisa ter todo mundo em condições físicas e psicológicas de entrar em campo quando for necessário. A gente sabe que num campeonato assim, com mata-mata se aproximando, qualquer desfalque pode fazer muita diferença. E por falar em desfalques, tem alguns jogadores que provavelmente vão ser preservados para evitar problemas maiores. Bruno Henrique, Gerson, Ayrton Lucas e Eric Pulgar estão pendurados com cartão amarelo. Se algum deles tomar mais um cartão hoje, vai ficar de fora do jogo das oitavas de final. Então a tendência é que eles nem entrem em campo hoje à noite, justamente para evitar esse risco desnecessário. Além disso, o Arrascaeta também pode ser poupado, já que na semana passada ele precisou fazer tratamento com gelo após o jogo contra o Esperança da Tunísia, sentindo bastante o desgaste físico. Então o que a gente pode esperar para hoje? Um Flamengo alternativo com algumas caras novas, jogadores querendo mostrar serviço e aproveitando a chance de ganhar minutos numa competição desse porte. Vale lembrar também que apesar da classificação já estar garantido, o jogo tem sim uma importância financeira. Se o Flamengo vencer o Los Angeles FC, vai colocar uma boa grana nos cofres. Estamos falando de algo em torno de 11 milhões de reais. Um valor que, convenhamos, faz diferença ainda mais num calendário longo como o nosso, com várias competições pela frente. Outra motivação extra é que, caso vença o Flamengo, será o único clube brasileiro a ganhar os 3 jogos da fase de grupos no Super Mundial. O Botafogo perdeu para o Atlético de Madrid, enquanto o Palmeiras conseguiu um empate suado contra o Inter Miami. Aliás, o Inter Miami abriu 2-0 no placar, mas o Palmeiras buscou o empate no finalzinho, garantindo um pontinho que ainda assim não foi suficiente para dar ao Verdão a liderança do grupo deles. Essa derrota do Botafogo inclusive acabou bagunçando um pouco o caminho que estava previsto para o Flamengo na próxima fase. A ideia inicial era que o Mengão enfrentasse Boca Juniors ou Benfica nas oitavas de final e depois nas quartas pegasse Botafogo ou Inter Miami. Mas com a vitória do Atlético de Madrid sobre o Botafogo, os botafoguenses terminaram em segundo lugar no grupo, que mudou completamente a configuração dos confrontos. Agora o Flamengo pode ter pela frente Boca Juniors, Benfica ou até o Bayern de Munique nas oitavas. E se passar de fase, o provável adversário nas quartas será o Paris Saint-Germain ou o próprio Inter Miami. A tendência é que o PSG vença o Inter Miami, então é bem possível que o Flamengo, caso avance, acabe encarando o time francês na sequência. Por isso, cada detalhe desse jogo de hoje pode fazer diferença. É claro que o foco é o mata-mata, mas entrar em campo para vencer é sempre importante, ainda mais vestindo o manto sagrado. Falando em logística, depois do jogo de hoje o Flamengo viaja para Miami, onde vai disputar as oitavas de final no domingo. Se avançar, as quartas de final serão em Atlanta. Então o time vai sair da Flórida e subir um pouco mais ao norte dos Estados Unidos. Não chega a ser tão longe quanto Nova York, mas já vai dar uma boa diferença de temperatura e ambiente. E é claro, o torcedor rubro-negro está marcando presença em todos os cantos por onde o Flamengo passa. A galera aqui nos Estados Unidos está comparecendo em peso, criando aquele clima de Maracanã fora do Brasil. Agora vamos falar de mercado da bola, porque também tem novidades quentes nesse sentido.
O Flamengo acertou a saída de Ryan Lucas, jovem atacante que estava na base do clube. O jogador está de malas prontas para o futebol português. Ele vai atuar pelo Sporting numa negociação por empréstimo com opção de compra. Os valores dessa opção de compra não foram revelados, o que já é uma prática comum nesse tipo de acordo envolvendo jovens talentos. Mas o que se sabe é que o Ryan Lucas embarca amanhã, quarta-feira, para Portugal, onde vai se apresentar ao novo clube. Vale lembrar que o Ryan Lucas sempre foi tratado como uma joia da base rubro-negra. Um atacante de muito potencial, com características interessantes e que agora vai ter a oportunidade de mostrar seu futebol na Europa. Para o Flamengo, além de ser uma boa vitrine para uma possível venda futura, é também uma forma do jogador ganhar experiência num campeonato competitivo como é o português. A expectativa é que ele tenha minutos em campo, desenvolva ainda mais seu jogo e quem sabe chame a atenção de outros clubes do velho continente. E as movimentações envolvendo a base do Flamengo não pararam por aí. Outro nome que também está de saída é o de Felipe Lima. O meio-atacante que estava no time sub-20 foi negociado em definitivo com o Alverca de Portugal. Para quem não conhece, o Alverca é aquele clube que foi recentemente adquirido pelo grupo que administra a carreira de Vinícius Júnior. Não foi o próprio jogador que comprou, mas sim o grupo de empresários que cuida da carreira dele. Felipe Lima vai inicialmente jogar na equipe B do Alverca, com possibilidade de ser promovido ao time principal à medida que for se destacando por lá. O modelo de negócio é aquele bem tradicional quando se trata de jovens da base. O Flamengo não recebeu dinheiro agora, mas manteve um percentual dos direitos econômicos do jogador para uma venda futura. Normalmente essas operações seguem a linha de 60% para o clube comprador e 40% para o Flamengo, ou 70-30. Os percentuais exatos, porém, não foram divulgados oficialmente. Essa saída do Felipe Lima é vista internamente como uma boa oportunidade para o jogador ganhar rodagem na Europa. Afinal, o futebol português tem sido uma porta de entrada para muitos talentos brasileiros que depois acabam migrando para ligas maiores. Para o Flamengo é uma forma de manter um ativo no mercado internacional, de olho em possíveis lucros futuros. Voltando ao time principal e ao clima aqui nos Estados Unidos, uma curiosidade interessante é o desafio que o técnico Felipe Luiz tem enfrentado para manter a motivação dos jogadores num jogo como o de hoje. Afinal, a classificação já está garantida e teoricamente o duelo contra o Los Angeles FC não vale muita coisa em termos de tabela. Mas o próprio Felipe Luiz falou ontem na coletiva que está trabalhando com o grupo para reforçar a importância de entrar em campo com seriedade, com garra e representando a camisa do Flamengo da melhor maneira possível. E é exatamente isso que a torcida espera. Todo mundo sabe que quando o Flamengo entra em campo não existe jogo sem importância. Toda vez que o manto rubro-negro pisa no gramado, a expectativa é de entrega de futebol bem jogado e de vitória. Por isso mesmo, com o time sendo modificado, com reservas em campo e com alguns titulares sendo poupados, a missão é clara: ir para cima, jogar com raça e buscar os 3 pontos. Outro ponto que chama atenção é que esse jogo contra o Los Angeles FC também serve como uma grande vitrine para alguns jogadores que estão buscando mais espaço no elenco. Gente que tem treinado forte aguardando uma oportunidade e que agora pode mostrar serviço justamente no momento em que o técnico Felipe Luiz vai precisar de todo mundo preparado. Afinal, o mata-mata começa já no próximo fim de semana e a partir daí qualquer vacilo pode significar eliminação. E claro, o torcedor também fica de olho nos bastidores, nas possíveis escalações e nas movimentações de última hora. Até agora Felipe Luiz não deu pistas claras de qual será o time que vai a campo. Mas tudo indica que teremos uma equipe bastante alternativa, com mudanças em praticamente todos os setores. Desde o sistema defensivo até o ataque, a expectativa é de muitas caras novas no gramado. A bola vai rolar logo mais e a missão do Flamengo é simples: fechar a fase de grupos com mais uma vitória, manter a confiança em alta e dar ritmo para quem precisa. Até porque logo ali na frente começa o verdadeiro teste de fogo nesse Super Mundial de Clubes. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. Um burburinho intenso agitou a Gávea nesta segunda-feira com a possível chegada de Cristiano Ronaldo ao Flamengo. Fontes próximas ao clube e ao staff do jogador indicam que o craque português foi visto nas dependências do Ninho do Urubu, o que rapidamente acendeu a chama da especulação entre torcedores e jornalistas.
A visita, embora ainda não confirmada oficialmente, sugere um avanço nas negociações que poderiam levar o astro a vestir o manto sagrado para a disputa do Super Mundial. A notícia, que circula como um rumor com forte base, ganha ainda mais força ao considerar o desejo do Flamengo em montar um elenco estelar para a competição intercontinental. A presença de Ronaldo, mesmo que para uma simples visita, já movimenta os bastidores e os sonhos da nação rubro-negra. A possibilidade de ter um dos maiores jogadores da história em seu plantel seria um marco sem precedentes para o futebol sul-americano e, em particular, para o clube carioca. Detalhes sobre a duração do possível contrato ou os valores envolvidos ainda são escassos, mas o clima de expectativa é palpável. O Flamengo, conhecido por sua ambição e capacidade de atrair grandes nomes, pode estar muito próximo de concretizar a contratação que mudaria o patamar não apenas do clube, mas de todo o futebol brasileiro e sul-americano. Se confirmado, o Rei português no Rio de Janeiro não seria apenas um reforço, seria uma revolução. A torcida já se empolga com a possibilidade de ver Cristiano Ronaldo em campo defendendo as cores do Mengão, e o Super Mundial ganharia um brilho ainda mais especial com a presença de um ícone global. Resta aguardar os próximos capítulos dessa que promete ser a maior novela do futebol sul-americano nos últimos tempos. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!